Olá, meus amores, sejam bem-vindos à aula de português. Essa nossa aula aqui é a aula de correção, certo? Como é que vai ser? Essa semana a gente vai ter a nossa primeira aula de português focada apenas na correção das atividades da semana passada, ok? Então, essa aula aqui hoje, que é a nossa quinta aula, a gente vai focar na correção das atividades, tá bem? Então, assim, peguem os livros, já abram aí nas atividades para a gente poder iniciar a nossa correção. Vamos aqui. Vocês lembram que a gente já passou uma atividade extra, né? Que é trabalhando o texto, que inicia na página 46. Então, vamos abrir ali o livro na página 46 para a gente poder começar. Na página 46, a gente vai encontrar o quê? A gente vai encontrar essa capa de livro aqui, né? Ele está pedindo para a gente observar a imagem, certo? A partir da observação dessa imagem é que vocês vão conseguir responder as primeiras questões, né? As próximas questões, no caso, da atividade, ok? Aqui na nossa primeira questão, iniciando aqui a nossa atividade, ele está pedindo o quê? De acordo com a imagem da página anterior, escreva quais as informações que devem existir numa capa de livro. Então vamos lá, a gente tem que voltar aqui para a capa e encontrar essas informações. O que a gente encontra aqui? Ó? A gente encontra o título do livro, né, que no caso é a Reunião das Letras. A gente encontra o nome do autor, né, no caso aqui é uma autora, Carla Maria de Queiroz Almeida. A gente encontra o nome da editora, certo? Então, a gente vê que toda capa de livro precisa ter essas informações. Aqui também o ilustrador, tá? Mas é porque assim, o ilustrador ele nem sempre aparece, ele não aparece em todas as capas de livro, tá? Porque às vezes tem livros que nem ilustração tem, não são todos os livros que tem ilustração, certo? Às vezes a ilustração é da capa. Então, nem sempre vai aparecer o nome do ilustrador, mas sempre, na capa do livro vai ter o título, o nome do autor e a editora, tá? Então, aqui vocês vão colocar isso. Quais informações que devem existir numa capa de livro, título do livro, nome do autor, da autora e nome da editora, certo? Todo mundo fez isso? Tá correto? Então, vamos passar para a nossa segunda questão. Na segunda questão diz o seguinte: agora, ainda na imagem da página anterior, faça o que está sendo solicitado. Aqui na letra A, está pedindo para circular de vermelho o nome do livro, ou seja, o seu título. Nota que bem aqui, ó, está circulado, tá bem, a linha bem fininha, não dá para ver muito, mas está circulado. Por garantia, vou circular aqui também. Ah, que círculo feio. Pronto. A gente vai circular. Nossa. Ignora esse momento, esse círculo horroroso aqui, tá? Mas enfim, qual é o título do livro? Reunião das Letras. Então vocês vão circular, mas vocês vão circular bonitinho, né? Não vão circular desse jeito horroroso que a gente circulou. Mas o importante é que vocês circulem Reunião das Letras, certo? Letra B, sublinhe de azul o nome da pessoa que escreveu o livro, ou seja, seu autor ou autora. Onde é que a gente encontra o nome do autor ou da autora aqui? Olha aqui, bem aqui embaixo, ó. Maria Carla de Queiroz Almeida. Então, vocês vão passar uma linha, né? No caso vai ser de azul, vocês vão passar uma linha embaixo do nome da autora, né? Na letra C, ele está pedindo para marcar de amarelo o nome da empresa que fez o livro, ou seja, sua editora. Onde é que a gente encontra a editora aqui na capa do livro? Bem aqui embaixo, né? Olha, vê que bem aqui tem um xizinho, tá? Tia, eu vou marcar como? Eu vou circular, eu vou marcar um X, como é que eu vou marcar? Vocês podem marcar do jeito que vocês quiserem. O importante é indicar onde está a editora, o nome da editora, né? E a indicação que está pedindo aqui é que seja feita de amarelo, tá bom? Opa. Certo? Podemos passar aqui para a terceira questão. Então, vamos lá. Ao ver a capa, você se interessou em ler o livro? Por quê? Olha aqui. Isso aí é uma pergunta pessoal, tá? Vocês vão dizer se analisando a capa desse livro dá vontade de ler ou não, tá? A única coisa que vocês vão ter que se atentar
mesmo que vocês digam sim ou digam não, vocês têm que justificar por quê, certo? Se eu estou dizendo que eu vendo a capa do livro não me interessou, eu vou dizer por que não me interessou? Porque eu não achei muito legal, eu não gostei do título do livro, eu não achei eu não gostei da ilustração, não gostei do desenho. Enfim, vocês vão se justificar. A justificativa é sua, tá? Se você disser sim, você vai dizer sim, eu gostei, né? Porque eu gostei do título, o título me interessou, porque eu gostei da ilustração, algo do tipo. Tá bom? Então, assim, essa é uma resposta pessoal. É você que vai dizer se olhando essa capa te dá interesse de ler ou não, tá? Mas, se você disser sim ou dizer não, você vai ter que explicar por quê, certo? Passando aqui para a nossa quarta questão. A capa do livro é interessante? Por quê? Olha aqui, a mesma coisa, tá? Você vai dizer, é uma resposta pessoal, é você que vai dizer se você achou a capa do livro interessante ou não. Mas, do mesmo jeito que eu falei da terceira questão, se você disser que sim ou disser que não, você vai ter que justificar o porquê, né? Aqui tem uma indicação dizendo que a resposta é pessoal, mas o aluno deverá argumentar por que ela estimula ou não o interesse de um possível leitor para a leitura do livro. Então, você vai dizer, se você disser que não achou interessante, você vai dizer por que você não achou a capa interessante. Se você disser que sim, você vai ter que explicar por que você achou a capa interessante. Entenderam? Tá ok? Deu para entender aí? Então, vamos lá. Passando aqui para a nossa quinta questão, que já está ali na página 48, né? Virem a página. Na quinta questão diz o seguinte: escreva a resposta de cada uma das perguntas a seguir. Então vamos lá. Na letra A, ele pergunta qual é o gênero do texto? Qual é o gênero desse texto? A gente voltando aqui na página, né, que tem a nossa leitura, que a gente deve ler. O que vocês me dizem que é isso aqui? O que é isso aqui? A gente falou várias vezes. Isso aqui é a capa de um livro, né? Ou seja, então, o gênero desse texto é uma capa de livro, certo? Só isso não colocar, capa de livro. Letra B. Qual é o título do livro? A gente também já viu, né? O título do livro é Reunião das Letras. Então, só colocar ali, Reunião das Letras. Na letra C, quem escreveu o livro? A gente também já viu. Quem foi que escreveu o livro? Foi olha aqui, bem aqui embaixo do nome dela, Carla Maria de Queiroz Almeida. Então, vamos colocar o nome dela bem aqui, tá? Letra D. Qual é a editora que produziu o livro? Também já vimos, né? Tá lá na página de baixo da capa. Aqui, ó, prazer de ler. Então, você vai colocar aqui, prazer de ler. O que vocês têm que se atentar para essas respostas aqui? É que tanto o título do livro, quanto o nome da autora, como o nome da editora, são nomes próprios, tá? E como a gente já viu, inclusive em sala de aula, o que a gente deve usar nos nomes próprios sempre? Letra maiúscula no início dessas palavras, não é isso? Então aqui, se eu tenho o título do livro, Reunião das Letras, olha, tanto a palavra reunião quanto a palavra letra, eu vou ter que escrever com a primeira letra maiúscula, tá bom? Se eu escrever com letra minúscula, tá errado. O nome da autora, né? É o nome de pessoa. Então, é um nome próprio. Então, eu vou escrever todos os nomes dela com letra maiúscula. Carla com K maiúsculo, Maria com M maiúsculo, Queiroz com Q maiúsculo, Almeida com A maiúsculo, certo? E o nome da editora é o nome de uma empresa. Então, a gente viu que o nome de empresa também é com letra maiúscula, porque é um nome próprio. Então, eu vou escrever prazer com P maiúsculo e com L maiúsculo, tá? Se atentem para isso, porque se vocês escreveram com letra minúscula, mesmo tendo colocado o nome da editora, prazer de ler, o nome da autora, o nome do título, mesmo tendo colocado o nome lá certinho, mas por estar com letra minúscula, a gente pode considerar que está errado, tá bom? Passando aí para a sexta questão. Observe a imagem e escreva a resposta de cada uma das perguntas a seguir. Então, vamos lá. Na primeira, na letra A, está perguntando o seguinte: o que pode ser visto na capa? O que pode ser visto na capa?
Isso aí é uma resposta pessoal, porque você vai lá analisar a capa e vai dizer o que você viu, né? Mas você deve descrever o que você viu. Dando aqui a sugestão, o que a gente vê nessa capa? A gente encontra o quê? Título do livro, nome da autora, nome do ilustrador, uma ilustração, nome da editora. Então esses são os elementos que a gente encontra na capa desse livro aqui, tá bom? Na letra B, ele está dizendo, de acordo com o título, o que pode abordar a história. Também é uma resposta pessoal. Você vai dizer o que você acha que a história vai tratar só lendo esse título. Se eu disser para vocês, é um livro que o nome se chama Reunião das Letras, você acha que esse livro vai contar a história do quê? Vai contar a história das letras? Vai contar a história da formação das palavras, da formação do alfabeto? Enfim, é o que você acha que a história vai contar só lendo o título do texto, só lendo esse título. O que você acha que a história vai contar? Então, é uma resposta pessoal, tá bom? E indo para a nossa 7ª questão e última, tá pedindo o seguinte, pesquise e realize uma pequena biografia da autora do livro. Vamos recordar aqui como é o nome da autora. Carla Maria de Queiroz Almeida. Então, eu vou pegar o nome da autora, vou colocar lá na internet, eu vou pesquisar uma biografia sobre ela. Tia, o que é uma biografia? É um resumo sobre a vida dessa pessoa. Como nesse caso está pedindo para fazer uma pequena biografia, então o que vocês devem colocar? Quais informações que tem que ter? O nome dela, onde ela nasceu, quando ela nasceu e a profissão, o que ela faz. A gente sabe que ela é escritora, mas possa ser que ela tenha uma outra profissão também, que ela seja escritora e professora, né? Ou então alguma coisa sobre por que ela quis ser escritora, certo? São pequenas informações, não precisa colocar tudo sobre a vida dela, desde quando ela nasceu até quando ela... Não precisa de tudo isso não, só precisa dessas pequenas informações. O nome dela, onde ela nasceu, quando, né, a data, né, do nascimento dela, e o que ela fez, o que ela faz, qual era a profissão dela, né? Além de escritora, se tinha alguma outra profissão você vai colocar, se não, você coloca que ela é escritora e provavelmente vai ter alguma indicação falando sobre como ela chegou a ser escritora, por que ela quis ser escritora. Então é só pequenas informações assim, tá bom? Não precisa ser nada extenso. A gente acaba aqui essa atividade extra e agora a gente tem a nossa atividade de notações léxicas, tá bom? Nós podemos passar. Se por acaso tem alguma coisa que vocês têm que rever ainda nessa atividade extra, dá uma pausa no vídeo, né? Ou então volta ao vídeo, dá uma olhada de novo e aí a gente vem pra cá, você volta pra cá pra gente iniciar notações léxicas, tá bom? Mas agora vamos começar aqui. Notações léxicas, a atividade inicia na página 51, então nós vamos aqui para ela. Logo ali na primeira questão tem um textinho, né, que a gente vai ler, vamos acompanhar juntos, então estejam abertos o livro na página 51. Vamos começar aqui. Leia o texto abaixo. Caderno de segredos. O relâmpago é um chicote que faz gritar o trovão. Montanhas enrolam ondas no lençol da paisagem. O horizonte é a marca do beijo que nunca acaba nas bordas da terra e céu. Serão as águas dos rios brocados de água adoçadas do tanque aflito do mar? Bom, logo aqui embaixo tem uma indicação que diz o seguinte, bem aqui. Agora, escreva o nome das notações léxicas encontradas no poema a seguir e dê exemplos. Olha aqui, vocês lembram quais são as notações léxicas, né? As notações léxicas que a gente chegou a estudar, a gente viu cedilha, na verdade cedilha, né? Cedilha, acento circunflexo, acento agudo, acento grave, tio, hífen. Todas essas são notações léxicas, né? Que só para dar uma relembrada, o que são notações léxicas mesmo? São símbolos, né? Sinais que nos ajudam a pronunciar uma palavra corretamente, né? Então eu dei aqui alguns exemplos e a gente vai fazer o quê? A intenção aqui é vocês procurarem nesse poema algumas notações léxicas, tá? Aqui, tem as respostas das notações léxicas que podem ser encontradas nesse texto.
né? A gente pode encontrar o acento circunflexo, a gente pode encontrar a cedilha, a gente pode encontrar o tio e a gente pode encontrar acento agudo. Então, essa primeira coluna aqui vocês vão colocar só os acentos, né? As notações léxicas que foram encontradas nesse texto. Aqui ao lado, ele está pedindo para dar exemplo dessas notações, de palavras com essas notações. Aqui, primeiramente, né? O acento circunflexo. Quais são as palavras que a gente pode encontrar aqui nesse poema que tem acento circunflexo? Relâmpago, né? Ó, acento circunflexo aqui em cima do A. E tem outra palavra? Pois é, não tem outra palavra com acento circunflexo, mas não tem problema, pode deixar em branco como está mostrando aqui, tá bom? Então a gente passa para a próxima notação léxica. A nossa próxima notação léxica aqui, ó, cedilha. Quais são as palavras aqui no poema que a gente encontra com cedilha? A gente tem, ó, cadê? A gente tem lençol, ó, bem aqui lençol, tá vendo lençol? E adoçados, bem aqui, adoçados, certo? Você coloca aqui. O tio, quais são as palavras que a gente encontra aqui no poema que tem a tio? A gente encontra, ó, a palavra trovão, olha aqui, olha o tio bem aqui em cima do A, trovão. A gente encontra a palavra serão, ó, bem aqui o tio também em cima do A, certo? Vocês vão colocar aqui, trovão, serão. E por último, o acento agudo. Quais são as palavras que a gente encontra com acento agudo? A gente encontra o céu, né? Olha, acento agudo aqui em cima do E. E a gente encontra água, olha aqui, acento agudo em cima do A, tá bom? A gente coloca aqui céu e água, tá bom? Tá tudo ok? Então podemos passar para a próxima questão. A questão 2 já fica ali na página 52, tá? O que é que tá pedindo aí? Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, nessa primeira coluna aqui, a gente vai ter várias notações léxicas, né? Acento agudo, acento grave, acento circunflexo, tio, cedilha e hífen, tá? O que é que tá pedindo aqui? A gente vai olhar esses grupos de palavras e vai dizer qual é a notação léxica presente em todas as palavras de cada grupo, tá bom? Focando aqui no primeiro grupo, a gente tem a palavra lenço, açude e alça. Qual é a notação léxica que todas as palavras contêm? Cedilha, né? Ó. Laço, cedilha aqui, açude, cedilha, alça, tá aqui o cedilha. Então, eu vou procurar aqui cedilha. Onde é que tá o cedilha? Tá aqui, cedilha é o número 5. Então, eu vou vir bem aqui e colocar o 5. No próximo grupo de palavras, a gente tem a palavra amanhã, pão e mão. Qual é a notação léxica que a gente encontra nessas três palavras aí? É o tio, né? Então, a gente vai procurar aqui nessa coluna o tio. Cadê o tio? Tá aqui, né? O tio é o número 4, né? Deixa eu riscar aqui para dizer que já foi cedilha. Então, aqui, ó, 4, eu vou colocar o 4 bem aqui. Aqui, a gente tem, nesse próximo grupo, a palavra café, cédula e chulé. Qual é a notação léxica que a gente encontra nessas três palavras? É o acento agudo, né? Então, eu vou procurar aqui, onde é que está o acento agudo? Olha bem aqui, é o primeiro, acento agudo. Então, eu vou pegar um e vou colocar aqui. Nesse outro grupo aqui, nós temos gênero, pêssego e 3. Qual é a notação léxica presente nessas três palavras? É o acento circunflexo. Cadê o acento circunflexo aqui? Olha, ele tá bem aqui, acento circunflexo. O acento circunflexo é o número 3. Então, vou colocar o 3 bem aqui, ó, do jeito que tá mostrando aí. No próximo grupo, a gente tem beija-flor e guarda-roupa. Qual é a notação léxica que a gente encontra? Olha aqui, ó. Beija-flor, entre essas duas palavras a gente tem hífen. Guarda-roupa, entre essas duas palavras a gente tem hífen. Então, qual é a notação léxica aqui? Hífen, tá bem aqui, ó. Número 6, então vou colocar o 6 bem aqui. E aqui nós temos nosso último grupo, que tem uma frase, na verdade, Carmen foi à missa. Qual é a notação léxica que a gente encontra nessa frase aqui?
É o acento grave, né? Ó, A, certo? Então, o A também aqui, ó, notação é acento grave, que é o número 2, a gente vai colocar aqui, certo? Tá tudo ok? Fizeram direitinho? Eu vou passar para a terceira questão. Marque um X na palavra que está acentuada corretamente, depois copia abaixo. Bom, a gente vai só marcar um X na palavra que está com acento correto. Aqui, a gente tem a palavra córrego, tá? A gente sabe que a palavra córrego tem um acento agudo, tá bom? Mas o que eu tenho que saber? Onde esse acento agudo tem que estar? Vocês lembram que eu falei que o acento ele vai na sílaba mais forte, que é o que a gente chama de sílaba tônica, é a sílaba mais forte da palavra. Então a gente pronuncia na palavra córrego. Qual é a sílaba que a gente pronuncia com mais força? Córrego. Olha aí, é o có, né? A gente fala córrego. Então, se o có é a sílaba mais forte, então significa que o acento agudo ele vai nessa primeira sílaba, ou seja, ela vai estar no ó. Então, a palavra, o quadrinho que a gente vai marcar é o segundo, tá? Que é o correto. Ok? Passando aqui para o próximo, olha, a gente tem a palavra pêndulo e a gente vai descobrir primeiramente, qual é a sílaba mais forte dessa palavra. Pêndulo. É o pen, né? Pêndulo. Então, o acento vai no pen. Agora, vocês têm que perceber que o som dessa vogal que a gente pronuncia, no caso é a vogal a gente pronuncia com um som fechado. A gente pronuncia pêndulo, não pronuncia o pédulo, né? Eu não abro tanto a boca para pronunciar o E. Então, se o som é fechado, eu sei que é um acento circunflexo, né? O chapeuzinho. Então, é um chapeuzinho em cima do E. Ou seja, significa que a palavra correta é a segunda, né? Escrita corretamente é a segunda. Então, eu vou fazer um X aqui nesse segundo quadrinho. Lembrando que vocês têm que escrever a palavra aqui embaixo, tá? Corretamente, certo? Vou passar aqui para o próximo. Aqui nós temos a palavra trêmula, tá? De novo, vamos procurar primeiro a sílaba tônica. Trêmula. Qual foi a que eu pronunciei com mais força? Foi o tre, né? E aí eu vou perceber se esse som é aberto ou fechado. Trêmula. Olha aqui, eu não abro tanta boca para falar, eu não falo trêmula, eu falo trêmula. Se eu falo com o E fechado, então é um acento circunflexo. Então é um acento circunflexo em cima do E. Qual é dessas três palavras aqui que está escrita corretamente? É a última, né? Terceiro quadrinho. Então eu vou marcar um X aqui e escrever a palavra corretamente aqui. Ok? Passando aqui para o próximo quadrinho, nós temos a palavra fósforo. Então, vamos descobrir qual é a sílaba mais forte. Fósforo. Fósforo. É a primeira sílaba, né? Falo fósforo. E esse som é aberto ou é fechado? Fósforo. É aberto, né? Eu vou usar um acento agudo, então é um acento agudo em cima desse primeiro O, que é a primeira sílaba. Qual é a palavra que está correta aqui? A primeira, não é isso? Então, eu vou marcar um X aqui no primeiro quadrinho e escrever a palavra corretamente aqui. Já esse outro quadrinho, a palavra é automobilística. Então, vamos pronunciar a palavra. Automobilística. Olha aqui, automobilística. É o li, né? Eu passo mais tempo no li. Automobilística. Então, lá eu vou colocar um acento. Agora eu vou dizer que acento é esse, né? Vou focar no som da vogal dessa sílaba, se ele é aberto ou se é fechado. Automobilística é aberto, né? Então, eu vou colocar um acento agudo em cima desse I. Primeiro eu vou procurar aqui qual é a palavra que está escrita corretamente. A primeira, a segunda, a terceira. A terceira, olha, bem aqui, a gente tem um acento agudo em cima do I que está na sílaba lis, tá? Então, vai ser esse terceiro quadrinho que eu vou marcar e vou escrever a palavra corretamente aqui, certo? Vamos aqui para o último, a gente tem a palavra âncora. Vamos ver qual é a sílaba tônica, a sílaba mais forte. Âncora. Âncora. É o an, né?
E aí eu vou perceber que esse A, ele está sendo pronunciado de maneira fechada, né? Eu estou pronunciando âncora, não estou pronunciando ácora. Âncora. Se eu estou pronunciando com som fechado, então é acento circunflexo, certo? Eu vou colocar acento circunflexo em cima do A e eu vou procurar aqui qual é a palavra que está escrita dessa maneira. É a segunda, né? Ó. Então eu vou marcar um xizinho aqui e vou escrever a palavra aqui embaixo, certo? Tá ok, fizeram direitinho. Então, podemos passar aqui para a próxima página. Na página 4, na página 53, a gente tem a questão 4. E a gente vai começar a ler ela aqui agora, certo? Copie as frases empregando corretamente o acento grave. Vamos ler aqui a primeira frase. Letra A. Vamos à praia. Onde é que eu vou colocar o acento grave aqui? No A, né, ó. Vamos à praia, certo? Vamos à praia. Ok. Aqui, na letra B, nós temos Marcela vai à escola. Onde é que o acento grave vai? No A também, né? Nesse A que tá sozinho. Marcela vai à escola, certo? Agora aqui na letra C. Entregue isto à professora. Vamos lá. Entregue isto à professora. Então, eu vou colocar o acento grave nesse Azinho aqui. Tá bom? Vocês fizeram corretamente. Ainda estão lembrando como é que funciona o acento grave? Se não, dá uma lida aí, né? Igual tem no conteúdo, dá uma lida, tá? Mas se vocês colocaram desse jeito aqui, então tá tudo ok, tá tudo correto. Vamos aqui para a quinta questão. Leia o texto abaixo e use o tio sempre que for necessário. Olha aqui, a gente vai ter esse textinho aqui e nesse texto vai ter palavras que era para ter tio e não tem. Então a gente vai somente observar quais são essas palavras e colocar o tio onde deve ter, tá bom? Então vamos aqui, vamos ler. Café com leite. Café com leite, manteiga e pão. Uma mão na caneca e outra no mamão. Mas eu vi o menino olhando ali de pé, sem mãe, sem pão e sem café. Dei para ele o mamão. Ele não quis. Dei para ele a minha mão e ele ficou feliz. Então, vamos só procurar aqui as palavras que eram para ter tio e não tem. Aqui já tem a resposta, mas eu acho que não vai dar para vocês enxergarem, deve estar muito pequeno. Então eu vou sublinhar todas as palavras que é para ter um tio. Primeira palavra que a gente encontra aqui, ó, é essa palavra pão. Pão é para ter um tio em cima do A, tá? Então vocês vão colocar em cima do A um tio. A palavra mão, bem aqui, ó, mão, tá? Também é para ter um tio em cima do A. Vocês vão colocar o tio lá em cima do A, tá bom? Aqui, ó, na próxima linha nós temos a palavra mamão. Nessa palavra aqui é para ter um tio. Onde é que a gente vai colocar o tio? Nesse último A, tá bom? Nesse último A aqui tem um tio. A próxima palavra é mãe, bem aqui, ó. Procura aí a palavra mãe. E em cima do A vai ter um tio também. Na mesma linha ainda, ó, bem aqui em pão, também precisa do tio, tá certo? Então você vai lá e coloca o tio em cima do A. Aqui a gente tem a palavra mamão. De novo. E o tio vai aonde? No último A, certo? A gente tem aqui a palavra não, que o tio também vai no A, certo? E por último nós temos a palavra mão aqui, que também coloca o tio em cima do A, certo? Se vocês quiserem dar uma pausa aí, e todas essas palavras aqui que eu sublinhei, ó, que eu marquei com uma linhazinha vermelha embaixo, é preciso colocar o tio em cima, tá certo? Você colocar o tio em cima do A, tá? É sempre em cima do A, essas palavras aqui. No caso do mamão, é em cima do último A, tá certo? Né? Só vocês perceberem que o tio é aquele que dá o som anasalado, né? Quando
o som sai um pouco pelo nariz. Então, aquela sílaba que tem um sonzinho pelo nariz é onde você vai colocar o tio, certo? Se quiserem, pausa o vídeo e depois voltam, tá bom? Vamos passar aqui para a sexta questão. Empregue o hífen quando for necessário, né? Quando necessário. Olha aqui, vocês lembram que o tio a gente usa para unir duas palavras que compõem um único nome, como por exemplo guarda-roupa. Guarda-roupa nomeia uma coisa só, né? Guarda-roupa é um nome só, mas é um nome que tem duas palavras. A gente tem a palavra guarda e tem a palavra roupa. Só que entre os dois eu vou ter um hífen, né? Entre as duas palavras. Então aqui nesse texto vai estar faltando o hífen e você vai ter que entender qual é as palavras, qual é o nome que precisa de um hífen ali, dentro dessas frases. Vamos aqui para a primeira, ó, letra A. O vagalume piscava no escuro. Olha aqui. Vagalume é um nome só, certo? Todo mundo sabe o que é um vagalume, né? Vagalume é aquele inseto lá que brilha. E é um nome só, mas é um nome com duas palavras, com a palavra vaga e com a palavra lume. Entre a palavra vaga e a palavra lume eu vou ter um tio, certo? Então você vai colocar lá, entre a palavra vaga e a palavra lume você vai colocar um tio, certo? Passando aqui para a letra B, ó. Mamãe comprou couve-flor. Olha aqui, couve-flor é um nome só, é o nome de um vegetal, certo? Então, eu vou ter que colocar o tio aqui, porque eu tenho duas palavras, eu tenho a palavra couve e eu tenho a palavra flor. Então, já que eu vou colocar o tio aqui entre as duas palavras, certo? Aqui entre as duas palavras eu vou colocar um tio, ok? Bem aqui na letra C, a gente tem a frase: a torta estava no micro-ondas. Qual é o nome composto que a gente tem aqui? Micro-ondas, né? Micro-ondas é um nome composto porque é um nome só criado por duas palavras. Então, a gente tem a palavra micro e tem a palavra onda. Sendo assim, eu vou colocar o hífen entre essas duas palavras, certo? E por último, aqui na letra D, a gente tem: o barco ancorou à beira-mar. Olha aqui, beira-mar é um nome composto, que é composto por beira e mar, né? São duas palavras, então entre as duas palavras eu vou colocar o tio, certo? Vamos prosseguir. A gente encerrou nessa atividade aí de inovação léxica e agora a gente vai passar para o nosso próximo conteúdo, que foi o conteúdo que a gente viu na segunda aula da semana, né? É o conteúdo de palavras com GU e QU, certo? Se vocês ainda estão ouvindo a anotação léxica, pausa o vídeo, né? Olha com calma, dá uma conferida com calma, tá bom? E depois vocês voltam para a gente poder dar continuidade aqui. Para quem já terminou, né? Vai dar continuidade na próxima atividade. A gente tem a atividade iniciando na página 55, palavras com QU e GU. Então já bota ali na página 55 para a gente começar. Na primeira questão, ele está pedindo o seguinte: desembaralhe as sílabas e escreva a palavra. Então, aqui a gente tem uma palavra, só que ela está embaralhada, ela não está, as sílabas não estão organizadas na ordem certa. Eu vou descobrir que palavra é essa. Aqui na primeira, a gente vai ter a palavra coleguinha, tá? Coleguinha, certo? Então, eu vou ter a palavra coleguinha. Opa! Aqui no próximo, a gente vai ter a palavra guerreiro, certo? Então, nós temos guerreiro, certo? Aqui na próxima, a gente vai ter a palavra preguiça. Então, vamos lá, ó. Preguiça. Na próxima, nós temos a palavra faqueiro. Nós temos a palavra faqueiro. Então, vamos ter faqueiro, tá? Organiza a palavra e escreve aqui do lado. E por último, nós temos a palavra fogueteiro, certo? Então, nós temos aqui fogueteiro.
Organiza as sílabas e escreve aqui ao lado, tá certo? Já fez? Tá tudo ok? Então, vamos passar para a segunda questão. A questão diz o seguinte: veja a gravura e encontre palavras com QE, QI, GUE e GUI no diagrama. Então, é o seguinte, aqui embaixo a gente tá vendo que tem algumas gravuras, né? Tem uma fogueira, tem um queijo, tem uma barraquinha e tem esse doce que se chama quindim. A gente vai procurar o nome dessas gravuras aqui, tá certo? Olha aqui, a primeira que a gente encontra, o que tá marcado bem aqui, deixa eu ver se eu aproximo. Pronto, o que tá marcado bem aqui é barraquinha, né? Então, a gente já encontrou essa gravura aqui, o nome dessa gravura aqui no diagrama, certo? A segunda que a gente encontra é fogueira, né? Logo aqui embaixo, ó. Então, já encontramos o dessa figura, fogueira. Aqui, ó, em pezinho, a gente encontra quindim, que é o nome desse doce aqui, certo? E por último, a gente encontra aqui, ó, queijo, né? E assim a gente encontrou o nome das 4 gravuras, certo? Feito assim, a gente vai prosseguir para a próxima questão. Aqui na terceira questão, a gente vai analisar cada palavra dessa, ó, e completar os espaços abaixo com QU ou GU. Então, eu vou vir aqui na primeira palavra, ó. A primeira palavra a gente tem guerreiro. Guerreiro é com GU. Então, eu vou colocar GU. Aqui é aquecido. QU. Aqui na C é inquieto. Então, eu vou colocar QU. Na D, temos máquina. Vou colocar QU. Na E, preguiça. Vou colocar GU. Na F, fogueira. GU. Na letra G, quarteirão. QU. Na letra H, água. GU. Na letra I, líquido. QU. Letra J, língua. GU. Letra K, açougue. GU. E letra L, quase. QU. Certo? Confere aí, vê se você colocou todas direitinho, tá bom? Aqui na quarta questão diz o seguinte: siga o modelo e encontre as palavras correspondentes. Na letra A tem a palavra brincar. Olha aqui o modelo. O exemplo, na verdade. Brincar e se tornou brinquei. Então, a gente vai fazer isso com todas as palavras, ó. No caso, ligar vai ficar liguei. Xingar vai virar xinguei. Pecar, pequei. Pegar, peguei. Enxergar, enxerguei. Cutucar, cutuquei. E jogar, joguei. Certo? Dá uma conferida e vê se você fez certinho do jeito que tá mostrando aqui. Na 5, tá pedindo pra gente ler as dicas e descobrir as palavras. Olha aqui. Uma dica que vocês vão ter também, que eu vou dar agora, é que todas as respostas vão ter palavras com QU ou GU, certo? Então, vamos aqui para a primeira dica, ó. Instrumento musical muito usado em banda de rock. Qual é a resposta? Guitarra. Olha aqui, a gente encontra o GU na palavra guitarra. Letra B. É um inseto que nos incomoda à noite. A gente vai ter aqui mosquito. Olha aqui, tem o QU também. Na letra C, é o seguinte: homem valente e corajoso. Qual é a resposta? Guerreiro. E aqui a gente pode encontrar o GU, certo? Indo aqui para a última questão, é um adivinha, tá? São duas, na verdade. O que é? Letra A. Árvore que dá manga. É a mangueira. E letra B. Local onde geralmente compramos carne. É o açougue. Então, vocês acertaram.
Acredito que tenham acertado, né? É até bem fácil essas questões aqui. Agora nós vamos iniciar aqui na aula da atividade extra, né? Que foi a última atividade que foi passada. E na atividade extra é apenas uma questão e é bem simples, ó. Tá pedindo, deixa eu aproximar. Deixa eu aproximar. Vamos fazer a capa de nosso livro. Utilize o espaço abaixo para criar uma capa com texto e imagem. Bom, gente, aqui tá pedindo para vocês criarem a capa. A capa, ela é pessoal, né? Só que o que tá pedindo para ter na capa, ó? Uma capa geralmente conta com o título, o nome do autor, do ilustrador e da empresa que publica, ou seja, a editora. Então, como é que vocês vão fazer? Vocês vão desenhar aqui uma capa, que nessa capa vocês vão ter que colocar um título que vocês vão criar, tá? É um título, fique à vontade para criar o título que quiser. Abaixo do título, a gente coloca o nome do autor, né? O nome da pessoa que escreveu o livro. Como o livro aqui é uma criação sua, você pode colocar o seu nome, tá? Abaixo do nome do autor, a gente coloca o nome do ilustrador. Você pode tanto criar um nome, ou você pode, né, se inspirar em algum livro que você tem aí, que tem o nome do ilustrador, e colocar o nome desse ilustrador na sua capa. Não tem problema nenhum. O importante é ter o nome de um ilustrador. Tem que ter um desenho na capa, tá? Que também o desenho é à vontade, né? Mas sempre conversando com o título, né? Um exemplo que a gente tem, você pode até voltar para aquela atividade que a gente fez, a primeira atividade, né? Que é sobre a capa do livro, que era sobre aquele livro Reunião das Letras, para vocês terem como base, né? Vocês ficarem olhando lá para saber mais ou menos o que vocês vão colocar na capa de vocês. O desenho é livre, tá bom? E no final da capa, né, lá embaixo, vocês vão colocar o nome da editora, que tanto vocês podem criar um nome, né, o nome que vocês quiserem para a editora, como vocês podem também usar uma editora que já existe. Por exemplo, a gente viu, né, naquele exemplo de capa da atividade que a gente respondeu primeiro, que a editora lá era Prazer de Ler. Tia, eu posso usar esse nome para colocar na minha capa de editora? Pode sim, à vontade, tá bom? Sempre usem aquela capa lá da primeira atividade que a gente respondeu hoje para guiar vocês nessa atividade aqui, tá certo? Bom, então é isso, meus amores. Eu espero que tenham entendido, que tenham gostado da aula, certo? E se cuidem, tá bom? Se cuidem muito. A gente tá morrendo de saudade. Beijos e até a próxima aula.